E a minha mãe que descobriu que o filho da amante do meu pai nem era dele. Fica aí que tem história nova. Gente, a minha mãe estava casada com o meu pai já fazia 20 anos. E eles tinham 2 filhos, que no caso é eu e a minha irmã. E assim, eles se casaram muito novos, então até hoje eles ainda são pessoas muito novas, pessoas assim, extremamente vaidosas, que se cuidam e tudo, e tanto que as pessoas olham pra eles dois hoje e falam que eles nem têm a idade que tem. A minha mãe é uma mulher muito linda, sabe? Só que assim, ano passado, a minha mãe e meu pai estavam passando por uma crise no casamento, onde eles brigavam toda hora por qualquer coisa, por qualquer besteira eles estavam discutindo. Só que a minha mãe falava pra mim que ela achava que era só uma fase, que aquilo ia passar, que ela não tinha pretensão de se separar do meu pai, que ela não queria se separar dele, que ela achava que eles iam resolver, que era só uma fase, né, de casamento e tudo. Enfim, a minha mãe, ela não depende do meu pai financeiramente. O meu pai, ele tem sim uma carreira muito boa. O meu pai, ele ganha assim muito bem financeiramente falando, mas a minha mãe também. É claro, ela ganha um pouquinho menos que meu pai, mas ela não depende dele. Então, se eles se separassem hoje, ela conseguiria viver tranquilamente muito bem, sem depender do dinheiro do meu pai. Só que a minha mãe sempre gostou muito, então ela falava que ela não queria se separar dele e tal, que ela achava que eles iam resolver. Só que eles acabaram descobrindo o porquê que o meu pai estava tão ruim com a minha mãe. Descobriu que o meu pai tinha uma amante e que essa amante estava grávida do meu pai. Só que, claro, quem chegou pra contar pra minha mãe foi meu próprio pai, né? Porque não tinha muito o que fazer, não tinha muito o que esconder. Então ele chegou pra ela, falou que tinha engravidado uma mulher e tal, que ela tava esperando um filho e tudo. E aí a minha mãe não aceitou, obviamente. Meu pai ainda, tipo, chegou pra conversar com ela, ainda na esperança de que a minha mãe fosse aceitar, que fosse falar, tipo assim, não, a gente vai passar por isso, eu vou aceitar e tá tudo bem. Claro que não. A minha mãe foi e disse que não ia aceitar, que eles iam se divorciar, porque pra ela aquilo seria inviável. Ela nunca aceitaria um negócio daquele, de ter que conviver, de ter que aceitar que o marido teve um filho fora do casamento e tal. Então pra ela realmente era inviável. Então meu pai pegou as coisinhas dele, saiu de casa, minha mãe foi dar entrada no divórcio. E assim foi. Minha mãe ali, muito curiosa, né, queria saber quem era a tal mulher com quem meu pai tinha se envolvido, porque até então ela não sabia quem era. E aí foi investigando aqui, investigando ali, perguntando para um amigo aqui, perguntando para um amigo ali. Descobriu que ele, quando ele saiu de casa, ele passou a morar com essa mulher, descobriu onde era e descobriu quem era a mulher. Viu que a mulher realmente estava grávida e tudo. Só que deu certo, gente, que no dia que a minha mãe foi ver quem ela era, foi assim, a minha mãe descobriu o endereço da casa, né, tudo, sabia que meu pai estava morando lá. E resolveu passar lá perto em um momento onde ela sabia que meu pai não estaria, que ele estaria no trabalho, porque ela queria ver só ela e ela não queria que meu pai visse o carro dela ali por perto, tudo, porque não queria que ele pensasse que ela tava vigiando, né? Então ela foi com o carro lá perto da casa, ficou olhando ali pra ver se a menina aparecia lá na porta, alguma coisa assim. E deu certo, gente, que foi a menina apareceu na porta, como eu falei, ela viu, realmente estava grávida. Só que essa menina saiu de dentro da casa pra abrir o portão pra um homem entrar. E nisso esse homem entrou. A minha mãe ficou ali olhando aquela situação, tipo, botando um homem dentro de casa. Mas claro, podia ser um irmão, podia ser um primo, podia ser um amigo e tal. Só sei que, gente, esse homem passou um tempão dentro da casa dessa mulher. Um tempão. E aí a minha mãe, querendo fazer o inferno ali na vida do meu pai, ligou pro meu pai e falou assim: olha, se eu fosse tu, eu verificava se esse menino, se esse filho realmente é teu. Porque eu tô aqui na frente da casa da tua namorada, da tua mulher, na frente da tua casa, e tem um homem dentro da casa junto com ela. E tipo, a minha mãe só falou isso e desligou o telefone, né? Ficou esperando ali o inferno acontecer. Depois a minha mãe até me contando, né? Falou assim, quero ver se for só um amigo, um primo, um irmão, e eu tô aqui fazendo graça, né? Mas não, a minha mãe disse que sentiu ali uma intuição dentro dela que dizia que era pra ela fazer aquilo. Sei que demorou assim uns 10 minutos, quem chega? O carro do meu pai na frente da casa. Chegou, entrou com tudo lá dentro da casa. Não sabe o que foi que aconteceu pra lá, só sei que a minha mãe disse que não demorou nada, o outro homem saiu de lá correndo e que provavelmente foi uma confusão, porque esse homem saiu de lá às pressas e aí a minha mãe foi embora, né, que não dava pra ela saber o que estava acontecendo lá dentro, ela foi embora. Passou-se uns 2 dias, meu pai liga pra minha mãe, agradecendo tal, por ela ter contado pra ele, porque agora ele já sabia que o filho nem sequer era dele, que a menina tinha confessado que não era dele, que era do outro homem e tal. E vocês acreditam que meu pai ainda queria voltar com a minha mãe? Queria pedir pra voltar? A minha mãe, coitada, disse que sentia muito por ele, né, por ele ter sido enganado dessa forma, mas agora ele sabia como era ser enganado por outra pessoa e que ela só desejava o bem pra ele, que ela só esperava que ele tivesse uma vida boa, que ele seguisse a vida dele pra lá, porque ela ia seguir a vida dela pra cá. O meu pai passou semanas indo na porta da minha casa, ligava pra minha mãe, mandava mensagem, tentava convencer ela a todo custo pra eles dois voltarem, mas a minha mãe não aceitou de jeito nenhum. A minha mãe realmente só quis ir lá fazer o inferninho lá, só quis ir lá contar a verdade, mostrar o negócio pra depois correr, sabe? Pra depois ir pra longe. E que bom que a minha mãe não aceitou voltar. Isso, por mais que eu ame muito meu pai, claro,
A gente tem um contato, sou apaixonada pelo meu pai e tudo. Mas eu também não quero que a minha mãe viva esse tipo de vida. Então, que bom que ela não voltou com ele. E ainda conseguiu ali arrancar a verdade, conseguiu esfregar na cara dele que ele também foi enganado. Mas, enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.